vamos para a nossa análise sistêmica de hoje. Esperar vocês irem entrando para a gente começar enquanto eu pego a história aqui de hoje. Opa, cadê a história aqui? Pronto, já achei. Vamos. Então, só pra gente começar, se você é a primeira vez que tá assistindo, toda quinta-feira eu entro aqui ao vivo para fazer uma análise sistêmica. Então, eu trago uma história aqui. Se você... Oi, Ana, boa tarde. Se você quer ter a sua história analisada, você pode me mandar por e-mail, tá? camiladecarvalhoramos@gmail.com. Você pode... É o nome do meu Instagram, tá? Então, você pode mandar lá como assunto, analisa minha história, enfim. Que aí, ao longo das semanas, né, eu vou trazendo todas essas histórias aqui para vocês. Então, eu vou trazer a história dessa semana. E outro detalhe, se eu precisar de alguma informação a mais, pode deixar que eu entre em contato, eu aviso que a sua história vai ser analisada aqui, tá? Então, fica tranquila para você conseguir assistir. Eu acredito, né, por que eu faço essas análises? Porque é uma forma de honrar vocês estarem aqui comigo, enfim. Então, como uma troca pra gente equilibrar aqui o nosso relacionamento, eu analiso, né, as histórias de vocês aqui. E o outro motivo é que eu acredito que a história de uma pode ser a história de outras, né? Que nós temos histórias, sentimentos muito comuns. Então, quando eu trago uma história, isso pode te ajudar também de alguma forma, isso vai tocar em algum lugar seu, e quando a gente tem consciência, a gente tem poder de transformação. Então, eu vou lendo a história aqui, vou trazendo, né, vou pontuando para que não só a analisada que tenha mais consciência, mas que você também traga mais consciência para a sua história. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só beber um gole de água aqui. E a gente vai conversando. Vamos lá. Então, a pessoa, né, a mulher começa aqui me contando assim: eu tenho 34 anos e sempre fui considerada uma mulher forte. Desde pequena, eu sentia que eu precisava ser madura. Minha mãe sempre teve muitos problemas e acabava desabafando comigo. Eu escutava, tentava ajudar, dava conselho, mesmo sendo criança. Então, aqui a gente já vê uma postura de alguém que está fora do lugar, né? Entendendo as ordens do amor, a gente diz que uma dessas ordens é a hierarquia, que diz que quem veio primeiro é grande e quem veio depois é pequeno. Ou seja, no caso entre uma mãe e uma filha, a mãe é a grande e a filha é a pequena. Quando essa mãe desabafa, quando essa mãe pede conselho, não existe mais a hierarquia. Ou elas estão do mesmo tamanho, e isso é pesado para a filha, porque a filha não é amiga. A filha é filha, né? No lugar de filha, o nosso lugar, né? Aqui trazendo para ela, né? Para analisar daqui a filha. O lugar dela é o de receber da grande, que é a mãe. Quando ela é criança, então, e ou fica igual, ou em algum momento ela pode até se sentido, né, responsável por essa mãe e ter ficado, se sentido como a mãe da mãe, isso causa um peso gigante para essa filha. E a vida depois ali de adulta tende, né, a ser um lugar pesado, a vida dela não vai pra frente. Então todo esse peso começa lá nessa história quando ali já saiu de ordem, já saiu do lugar, tá? Eu vou lendo e vou explicando e depois eu faço dou uma explicação geral. Aí a gente entende o porquê. O que acontece ali na história dela? Meu pai morreu quando eu ainda era nova. Depois disso, eu sentia que eu precisava ser ainda mais forte pela minha mãe. Ela ficou muito abalada
com a perda. E eu tentava não dar trabalho. Eu tentava ajudar, entender, ser a filha que não traz mais peso. E com o tempo eu percebi que acabei assumindo um lugar de muita responsabilidade. Então, o que acontece ali nessa história, né? Então, o pai morre, o pai falece. Então, pensa, né? Existe um casal e existe a filha. O pai falece. Fica um lugar ali que é um lugar vazio. O que ela faz? Preenche esse vazio. E ela acaba virando ali o marido da mãe. Então, a princípio eu disse, né? Olha, ou ela tá maior ou ela tá igual. Agora, continuando a história e vendo que ela coloca como o pai morre e ela sente responsabilidade pela mãe, ela se colocou ali como igual, ela se colocou ali como marido da mãe. E esse lugar, como eu disse, para um filho, para uma filha, é um lugar muito pesado, porque esse não é um lugar de uma filha. O lugar de uma filha é pequena e deixar a mãe. Esse lugar não é o lugar dela. E aí, o que acontece aqui? Ela começou a sentir esse impacto nas relações. Antes disso, né? Só mais uma explicação aqui. Ai, mas é que minha mãe, enfim, coitada, ficou sozinha. A sua mãe é grande. Ela tem total capacidade de lidar com a história dela, com a dor dela. Por mais que, como filha, você tente salvar, tente ajudar, do seu lugar, não tem como preencher um vazio que é dela. Você não vai ser o marido da sua mãe. Você pode tentar, mas você não vai ser. Você não vai conseguir preencher a dor dela com o seu amor, com o cuidado, com tomar responsabilidade para si. Então, é só um lugar de peso, mas que não vai solucionar. Não vai solucionar, porque não é ali que está a dor. Tá? Então, só esse parênteses aqui que você pode estar pensando, mas, né? E o que eu faço com isso? Deixe sua mãe. Entenda que ela dá conta, assim, da história dela, tá? Então, vamos continuar aqui. Ela falou, né, que com o tempo percebeu que acabou assumindo um lugar de muita responsabilidade. Hoje eu vejo que isso aparece muito nos meus relacionamentos. Exatamente. É exatamente isso que vai acontecer. O que você vive no seu relacionamento é consequência daquilo que você viveu lá na sua história familiar. Ah, então eu tô fadada a isso? Vai ser esse o meu destino? Não, é a consciência que vai ter o poder de transformação. Então, entendi. Eu entendi porque os meus relacionamentos são de determinada forma. Aí você olha lá para a história, volta para o seu lugar, muda a sua postura e aí isso vai ter consequência na sua forma de se relacionar, tá? Então ela fala aqui, né? Eu acabo me envolvendo com homens que estão passando por alguma fase difícil. Homens confusos, que não sabem muito bem o que querem ou que têm problemas para se organizar na vida. No começo, eu sinto muita conexão. Eu escuto, eu aconselho, eu tento ajudar. Mas depois de um tempo, eu começo a sentir que estou carregando a relação sozinha. Ela fica sentindo o quê? O peso. Que peso é esse? O peso que ela sente lá da relação com a mãe. Então, quem ela gostaria de salvar, né? Às vezes eu recebo mensagens, né? Perguntas na caixinha de perguntas, que falam, olha, aqui nesse mesmo contexto, olha, eu encontro homens que não confusos, como ela trouxe aqui, né? Homens confusos, homens, como que ela fala? Que estão passando por uma fase difícil. E aí eu pergunto sempre para essas mulheres, quem no fundo você quer salvar? Quando você quer salvar essa pessoa com que você está se relacionando, não é essa pessoa que você está querendo salvar. É alguém lá da sua história. E aí essa é a tomada de consciência. Quem eu gostaria de ter salvo? Quem eu ainda quero salvar?
quem eu estou buscando, em quem eu estou projetando aquela relação. Então aqui a gente entende que quem ela está projetando? A mãe. Então a mãe é uma mulher que perde o marido, que fica sozinha, que fica deprimida, que fica na dor. Aí ela vai lá para a relação e vai, né? A alma dela sente: eu não consegui salvar a minha mãe, eu não consigo salvar a minha mãe. Então eu vou lá para a relação e tentar salvar essa pessoa. Alguém, uma hora eu vou conseguir salvar. O desejo é de salvar. E aí o que ela sente? Aí ela diz, né? Eu escuto, eu aconselho, eu tento ajudar. Exatamente como ela falou. Olha, eu aconselho a minha mãe. Eu cuido da minha mãe, eu não dou trabalho. Então, quem está indo lá para a relação? A criança dela. A criança interior. Criança não se relaciona. Você acha que essa relação vai dar certo? Vocês acham que essa relação tem algum futuro? Não vai ter futuro. Não tem como. Tá tudo no lugar errado. E eu tô falando assim, ó. Quando eu falo aqui com vocês, né? E que eu falo aqui com a analisada, é com muito amor pra consciência. Pra consciência dizer, peraí, olha que lugar que eu tô. Deixa eu transformar isso. Deixa eu mudar isso. Que é só assim que a gente consegue. Só enxergando a realidade. É só na realidade que a gente tem poder de mudança. Então, aqui está a questão. Vou ler mais um pouquinho, mas trazendo. Onde está o problema? O problema está fora de lugar. Eu já falei isso em outras lives, sempre trago isso aqui. Sempre tem alguma questão com as ordens do amor. Ou está no equilíbrio, ou está na hierarquia, ou está no pertencimento, né? Pertencimento a alguém que está excluído, ou algo, ou alguém que está excluído. E hierarquia, como eu trouxe, né? É a ordem. E o equilíbrio é realmente o equilíbrio entre dar e receber dentro de um relacionamento. Nesse caso, onde está a questão dela? Está na hierarquia, está na falta de ordem, tá? Deixa eu continuar aqui. Depois de um tempo, né, começo a sentir que estou carregando a relação sozinha, porque era assim que funcionava lá dentro, né, da casa dela. Eu dou apoio, eu dou compreensão, eu tenho paciência, mas muitas vezes eu sinto que não recebo a mesma coisa de volta. Mesmo percebendo isso, eu tenho muita dificuldade de ir embora, porque uma parte de mim sempre acredita que se eu tiver mais paciência, se eu ajudar mais um pouco, ele pode mudar. Mas quase sempre a relação termina da mesma forma. Eu fico cansada, frustrada e com a sensação de que dei tudo de mim. E depois de um tempo eu percebo que acaba entrando em uma relação muito parecida novamente. Então, né, padrões de repetição. Muda, por quê? Porque muda, né, a relação e as histórias se repetem. Por quê? Porque ainda não olhou lá na causa. Porque, como eu falei, o problema não está nessa pessoa que está na sua frente. Está lá nessa primeira relação. Então, tudo o que você vive lá na sua história com a sua mãe, com essa ausência do pai, né? Aqui eu não sei detalhes como era esse pai, como que era a relação com esse pai. Mas mostra aqui pela história que tem muito mais a ver com a mãe, como eu disse, né? Em querer salvar a mãe, em querer, em acreditar que em algum momento vai ter esse poder de mudar essa mãe, que essa mãe um dia, né, vai ser aquilo que ela espera, que a mãe não vai sentir mais nada. E aí, né, isso vai fazendo com que ela se relacione com homens com esse mesmo perfil. E aí, como consequência, né, por quê? Porque se ela está num lugar de querer salvar, de querer, né, ajudar, de ter paciência,
essa relação, ela vai se desequilibrando. Então, ela vai ficando cada vez maior, porque ela vai se doando, se doando, se doando. Esse outro, né? Também já, eu falo assim, muito provavelmente, mas é mais do que provavelmente, é certo, que essa pessoa também já tem as suas questões, então busca, né? Então, assim, lembrando sempre que uma relação é sempre 50-50. Eu tenho 50% de responsabilidade por aquela relação e o outro tem os 50% dele. Dentro desses 50% estão as suas histórias, os seus padrões, a sua ancestralidade, tudo que você vem carregando do seu sistema familiar, e essa pessoa também traz os 50% dela. Então, quando acontece esse encontro é exatamente onde vai tocar nas suas questões. Então, não existe acaso, né? A gente não se interessa por alguém e não se relaciona por alguém porque, ai, nossa, acaso aqui aconteceu. Porque tinham coisas ali que se complementavam. E aí, a gente, né, pode usar essas histórias como uma forma de aprendizado, de crescimento, de olhar, né, como ela traz aqui, entender que, opa, peraí, por que sempre eu encontro homens que estão confusos, que não estão bem resolvidos? Então, o que isso fala sobre mim? E a responsabilidade do outro então, o que eu ia falar é, esse homem, né, essa pessoa, também está trazendo as suas dores, as suas questões, provavelmente buscando alguém lá realmente para salvar. Então, se ele quer ser salvo de alguma forma, ele vai buscar, mesmo que inconsciente, mulheres que vão ter esse papel. E ela vai se sentir atraída exatamente por essas pessoas. Então, não é acaso, não é, essa pessoa, o problema tá nessa pessoa, ou o problema está em mim. É 50-50, cada um com a sua porção ali. Então, Ai, perdi o que eu ia falar. Eu ia falar outra coisa, eu entrei em tudo isso pra falar alguma coisa, né? Mas o que eu ia falar mesmo? Acho que era isso, né? Que ela fala que ela acredita que se ela tiver mais paciência, que se ela ajudar mais um pouco, em algum momento ele vai mudar. Então, assim, ele não vai mudar. Fique bem claro isso, ele não vai mudar. As pessoas não mudam? Mudam, claro, eu acredito sim que elas mudam. Eu vejo tantas mudanças, eu vejo tantas transformações, eu vejo tantas mulheres realmente, sabe, se movimentando, transformando a vida. Então, sim, eu acredito na mudança. Mas, enquanto você não mudar, você vai continuar encontrando esse mesmo tipo de pessoa. E essa pessoa não vai mudar porque você tá lá querendo salvar e achar que isso, com a sua paciência e com o seu amor e com tudo que você tem, essa pessoa vai se transformar. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você mudando, você vai encontrar outro tipo de relação, outro tipo de pessoa. Então, a consciência aqui é entrar na realidade. Eu não vou conseguir tirar a dor da minha mãe. Eu não tenho esse poder. Eu sou pequena. Eu sou muito pequena para tirar a dor da minha mãe. E quando você tomar essa consciência de que você não tem o poder de salvar a sua mãe da dor dela, você vai entender que você também não tem o poder de salvar o seu relacionamento, salvar a pessoa que você está. E aí você se coloca no seu lugar. Porque enquanto você se coloca como eu tenho poder de salvar alguém, você tá assim, ó, na arrogância grande. Tá gigante lá no relacionamento. Eu vou ter poder de transformar esse homem. Eu vou ser capaz de mudar essa pessoa. Eu vou ser aquela, sabe? Que vou conseguir. Você não vai. Então, hoje, aqui, nessa análise, eu não vou
trazer uma outra frase de solução, eu não vou trazer nada disso. Porque o que eu quero que tanto a analisada como quem está assistindo traga só essa tomada de consciência. Eu não vou salvar ninguém. Eu não consigo. E isso é um lugar de humildade. Isso é um lugar de se render ao que é. E aí, do seu lugar, você consegue transformar tanto a relação com a sua mãe, tanto a relação com com os seus pais, se eles estão vivos, como a relação com as pessoas que você encontrar, seja no relacionamento, seja nas amizades, seja na sua vida profissional. A gente não tem nenhum poder de salvar. A única pessoa que a gente pode ajudar, que a gente pode salvar, é a gente. Então, leve só isso. A única pessoa que eu posso tirar da dor, que eu posso salvar, que eu posso transformar, sou eu. Se eu posso deixar uma frase aqui, a frase é: eu me rendo ao que é. Eu me rendo. Eu me rendo à realidade que eu não posso transformar. Aí você fala, bom, então tá bom. Se eu estou aqui nessa relação, né? Eu não sei se a analisada está numa relação, ela fala que tá sempre vivendo relações parecidas. Não sei se está numa relação nesse momento ou não, mas agora é o momento de pensar, de mais uma vez entrar em contato com a realidade e dizer, bom, se eu estou aqui nessa relação e entendi que eu não vou ter poder de salvar, o que agora eu vou fazer com isso? Porque, né, tem uma parte que ela fala aqui, que ela diz assim, mesmo percebendo, então ela consegue perceber, mesmo percebendo isso, eu tenho muita dificuldade de ir embora. Por que não vai embora? Por que tá com dificuldade de ir embora? Porque ainda está nesse lugar de eu vou conseguir salvar. Eu vou conseguir mudar essa pessoa. Então eu vou ficar aqui. E aí entrando em contato, né, com a realidade, primeiro, como eu disse, primeiro em relação à mãe, eu não vou ter poder de salvar a minha mãe. Depois entrando em contato com esse relacionamento, bom, essa pessoa tá aqui na minha frente, estou me relacionando com ela, mas entendi que eu não vou conseguir salvar essa pessoa. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou me cuidar, o que eu vou fazer? Então pense que o seu relacionamento está acontecendo hoje. Ele não está acontecendo lá no futuro, onde tudo vai ser bonito, lindo, perfeito, maravilhoso. Ele está acontecendo agora. E às vezes você não está vivendo só o seu relacionamento de agora. Você está vivendo o que você acha que é o potencial que ele pode ter quando essa pessoa se transformar. Quando você salvar essa pessoa e ela ser, né, a pessoa que você deseja que ela seja, aí sim o seu relacionamento vai ser legal. Não, é agora. Essa é a realidade. E isso é o que é. O que você vai fazer com isso? Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas sessões, né? Quando existem essas questões e a pessoa vem com alguma queixa do parceiro, enfim, eu pergunto, bom, então pensando que essa pessoa não vai mudar, o que você vai fazer? Porque a gente sempre tem que contar com a pessoa não vai mudar. Essa é a realidade. E você não vai ter poder. Ela pode mudar? Pode, se ela quiser, se ela, enfim, for se cuidar, for tratar as questões dela, que é da responsabilidade dela como adulta. Só ela também pode fazer por ela. Então, pensando que, olha, é isso. Essa é a realidade. Essa pessoa não vai mudar. O que você vai fazer? Então, pensa nisso.
Quando você estiver lá no relacionamento, pensa que vai ser isso. Viva o agora, viva a realidade. O que você vai fazer com essa realidade? E deixar a mãe com a dor dela, a mãe com as questões dela. Ela é grande, ela dá conta. Você é pequena e você não vai conseguir. Infelizmente, né? A gente poderia ter a capacidade de tirar as pessoas da dor, mas a gente não tem. Não é nem que a gente não quer, quero ou não quero. Não, a gente não consegue. Não é da nossa alçada. Mesmo que a gente quisesse, não é da nossa alçada. Então, leve isso, tá bom? Tudo bem? Fez sentido até aqui? Me conte. Eu vou tirar uma cartinha pra gente fechar. É assim que eu fecho as minhas sessões também, sempre com uma cartinha pra gente amarrar tudo isso. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu tive medo. Do que você tá com medo? Do que você sentiu medo? Deixa só essa cartinha te tocar. Entendendo do que essa criança interior, o que essa menina sentiu tanto medo. Só sinta. Deixa eu vir a resposta. Eu não vou dar resposta porque eu não tenho resposta. Isso pode ter um significado aqui para cada uma, né? O medo do quê? Do que o quanto o medo impactou na minha forma ali de viver as minhas relações, a minha relação com os meus pais, as minhas relações na vida. Como isso foi impactando. Como o medo foi impactando. E pra gente, né, já finalizamos, mas estou aqui para fazer um convite para vocês. No dia 21 de março, que é um sábado, eu vou fazer uma imersão Desarmando a Mulher Forte. É uma imersão online, das 8 ao meio-dia a gente vai ficar junto, vai ter teoria, vai ter exercício, vai ter um monte de coisa para vocês saírem desse lugar da mulher forte, sabe? Aquela mulher que faz tudo, que resolve tudo, que é a salvadora lá da família e que é a salvadora ali nos relacionamentos. Então, a gente vai olhar para tudo isso e entender, né? Essa força que vem ali da história familiar, às vezes da história das ancestrais que precisaram em algum momento ser forte, até, claro, chegar nas relações, né? Que, como eu trouxe aqui para vocês, o que acontece na relação já é uma consequência da história do sistema familiar. Então, se você quer participar, 21 de março, então, não nesse sábado, no outro sábado, das 8 ao meio-dia, a gente vai ficar juntas e eu digo assim, ó, vai ser muito maravilhoso, assim, vai ter um poder de transformação, um poder de consciência que você vai levar isso pra toda a sua vida, eu prometo pra você. Então, se você quer participar, comenta aqui, imersão, eu vou deixar o link aqui também pra vocês, é só entrar lá, acessar e a gente se vê no dia 21, eu vou esperar vocês, viu? Um beijo e até!